quando a gente defende o nosso país, nós defendemos a nós mesmos, as nossas famílias, os nossos filhos, a nossa história, né? Isso que chamou a minha atenção nos últimos tempos, a velocidade com que os direitos individuais, até mesmo em democracias consolidadas, esses direitos constitucionais, direitos básicos são perdidos. Outra característica de uma democracia é você poder questionar qualquer coisa, inclusive o próprio sistema eleitoral, né? O que me impressiona mais ainda é que a imprensa, de uma maneira geral, simplesmente repete. Não, ali estão sendo investigadas pessoas que produziram fake news. Tá, mas quais fake news essas pessoas produziram? Aí ninguém fala. A imprensa deveria ser a voz do povo. A imprensa é o quarto poder que deveria estar denunciando tudo isso. E o que a gente está vendo é a imprensa funcionando como porta-voz desse establishment para defender também os seus interesses. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. O Leandro Ruskell, empresário que mora nos Estados Unidos, que é um empresário que lida com o mercado financeiro, mas é um comentarista das coisas do Brasil. E eu sigo, assisto todo dia e com prazer. E o Leandro Ruskell está aqui para falar com a gente. Obrigada por ter aceito. Olá, Leda, é um prazer estar aqui contigo. Sou um fã aí, sempre acompanho teu trabalho, tuas entrevistas, então é um grande prazer estar aqui conversando contigo. Imagina, o prazer é meu. Vamos falar de Brasil. Você fala de Brasil todo dia, né? Que eu te sigo, vejo você comentando. Haja comentário. E haja Brasil, né? É uma coisa estranha, né? Porque, a princípio, eu estou fisicamente mais distante, eu moro nos Estados Unidos já há alguns anos, mas eu sinto uma ligação muito grande com o Brasil. Enfim, acho que nós todos somos brasileiros, o Brasil faz parte das nossas vidas, né? A língua, a história, os costumes, a nossa cultura. E talvez estando de fora a gente consiga perceber isso de maneira mais intensa, porque quando você chega em outro país, você fica um pouco assim, um peixe fora do aquário, né? E vê o quanto é importante a formação de uma pessoa num determinado país. Então demora um tempo até você aprender até mesmo a conversar com as pessoas. Então eu acho que quando a gente defende o nosso país, nós defendemos a nós mesmos, as nossas famílias, os nossos filhos, a nossa história, né? Então é esse sentimento que me move. Você é gaúcho? Sim, nasci no Rio Grande do Sul. Os gaúchos, então, são como os mineiros. Eu sou mineira, tem uma escritora mineira, Raquel Jardim, que diz: não se é mineiro impunemente, nem se recupera nunca de se ter sido. Então, eu acho que você não se recuperou nem de ser gaúcho, nem de ser brasileiro. Por isso você sente tanto essa vontade de comentar e dar essa atenção às coisas do Brasil, né? É verdade, eu acho que os gaúchos também têm uma história muito rica, né? E uma história também de defesa das suas tradições, defesa da sua história. E isso acaba formando, né, esse caleidoscópio aí que é o Brasil, mas nessa dimensão de valorizar a história, eu creio que os gaúchos têm um pé um pouco mais profundo nisso. Com certeza. Mas me conte uma coisa, como é que você está vendo o Brasil? O Brasil hoje, 6 de setembro, é aniversário da facada, amanhã é 7 de setembro, 200 anos da independência. E nunca fomos tão dependentes também. Eu vejo que o país nunca esteve em tanto risco, né? Em risco de perdermos as nossas liberdades, de perdermos até os nossos valores. As coisas não estão funcionando, as coisas não estão bem no sentido da estrutura institucional do país. A economia, eu acho que até dentro das circunstâncias, né, vai melhorando. Em comparação ao resto do mundo, nós não estamos mal. Aí eu falo com um pouco mais de propriedade porque eu atuo como um investidor profissional há muitas décadas. Então, dadas as circunstâncias, não podemos esquecer que vivemos numa crise muito forte, né? A pandemia, a seca, guerra agora,
problema muito sério na Europa, né? Energia caríssima. A economia não está tão mal, mas institucionalmente eu creio que eu nunca vi o Brasil tão mal. E conversando outro dia com meu pai, ele falou: eu também nunca vi o Brasil tão mal, né? Do ponto de vista institucional. Mesmo na época do regime militar, onde existia uma restrição, sim, às liberdades individuais, essa restrição ela se focava mais em elementos bastante subversivos, né? Ao ponto de ter guerrilha, de ter pessoas assaltando banco, de ter pessoas fazendo crimes aí em nome de uma ideologia. Para o resto da população não era uma coisa assim tão premente, né? Meu pai falava: olha, eu até era um pouco de esquerda, assim, eu podia falar o que eu queria, nunca fui incomodado. Hoje eu tenho medo de falar, de dar uma opinião, eu tenho medo de falar alguma coisa e ter a Polícia Federal na minha casa, né, diz ele. E isso eu nunca senti antes, mesmo durante aquela época. Então, eu vejo com bastante apreensão o momento que nós estamos vivendo. E eu acho que esse é o 7 de setembro mais importante da história, no sentido que o risco é muito grande. A gente olha para uma Venezuela, mesmo para uma Argentina, o que está acontecendo no Chile, né? Eu nunca imaginaria que o Chile, um país tão avançado na América Latina, estivesse passando por isso. Então, eu estou sinceramente assim bastante preocupado. Será que o que aconteceu agora no Chile, essa votação expressiva contra a nova Constituição, deu um freio de arrumação na esquerda? Você acha que eles Eu ficaram acho que ele colocou, né, como se diz, uma sandália da humildade lá, porque eles estavam, né, muito corajosos, muito convictos que isso iria passar de qualquer jeito. Mas, infelizmente, falando com alguns amigos de lá, eu acho que o risco não foi completamente afastado, né? Então, eu acho que pode modular um pouco essa velocidade, mas vendo a própria retórica do presidente, eles não estão dispostos a desistir do projeto. Talvez eles só vão dar um ritmo, né, mais lento. Mas, de qualquer forma, é uma notícia positiva, porque essa Constituição, da maneira que ela foi escrita e da maneira, né, que ela foi colocada, significaria o fim do país. Tanto é que ela promulgava isso, né? Ela dizia: não é mais um país, são vários países, considerando, então, as terras indígenas como pequenos países, inclusive com independência judicial, ou seja, cada tribo lá poderia ter a sua justiça, as suas normas. Então, basicamente, era o fim do país, né? Então, acho que foi uma vitória muito importante, mas infelizmente não a solução do problema, né? Longe de ser definitiva, né? Eles vão voltar a insistir, é claro. Afinal, eles estão começando, deve ter 4 anos ainda, né? Agora parece que vai haver aí não uma Assembleia Constituinte, mas a nova Constituição vai ser negociada no parlamento atual, que não é controlada pelo Partido Comunista, diferente da Assembleia Constituinte. Então, deve haver uma modulação dessa Constituição, o que é bastante positivo. Mas ainda eu vejo, não só no Chile, isso que chamou a minha atenção nos últimos tempos, a velocidade com que os direitos individuais, até mesmo em democracias consolidadas, esses direitos constitucionais, direitos básicos, são perdidos. E aí eu me refiro a um país aqui da América do Norte, o Canadá, né, que em questão de poucas semanas basicamente aboliu o direito ao protesto, usou uma lei que só foi utilizada em tempos de guerra mundial, né, para acabar com direitos de protesto, direitos individuais, foram para cima de pessoas comuns, bloqueando contas bancárias, prendendo, né? E isso tudo aconteceu muito rápido, porque você pensa, poxa, o Canadá, eu quando era mais jovem, o Canadá era tipo assim um exemplo, né, de país, em vários aspectos continua sendo, mas em termos de liberdade individual, em termos de democracia, em poucas semanas o país saiu de uma democracia e virou uma ditadura, onde os cidadãos não têm direito ao protesto, que é né, um marco básico da democracia, é você poder protestar contra o governo. Então, e a gente está vendo isso em alguns países europeus também, especialmente durante a pandemia, isso foi acelerado. Então, é muito assustador, porque se pensava um tempo atrás, né, quando a China entrou no comércio global, que a China iria se transformar num país parecido com os países envolvidos, né, com
democracias ocidentais, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, Canadá. O que a gente está vendo hoje são esses países ficando mais parecidos com a China comunista, né? O que é uma coisa impressionante e assustadora. É como se a pandemia tivesse despertado o ditador que estava adormecido, né? No Trudeau, com certeza, né? Mas em vários outros Trudeaus, né? Eu vejo uma Eu acho que conexão até aqui também, os juízes mesmo, o tribunal, não sei se o Tribunal Eleitoral ou o Supremo Tribunal, um dos dois, proibiu aos juízes se manifestarem. O juiz do Rio de Janeiro ameaçou de prisão quem, por acaso, reclamar alguma coisa da urna. Quer dizer, se você chegar para votar, for votar num candidato e aparecer o nome do outro e você reclamar, você está sujeito à prisão. O que é isso? Virou uma espécie de realidade inquestionável, né? Uma espécie assim de ídolo inquestionável, a urna eletrônica, o sistema. Sendo que outra característica de uma democracia é você poder questionar qualquer coisa, inclusive o próprio sistema eleitoral, né? Mas eu fiquei mais abismado lendo essa decisão sobre a impossibilidade dos juízes até mesmo questionarem, né? Simplesmente questionar, não é atacar, é questionar, é colocar um problema, né? Fazer um questionamento, é não poder se envolver com pessoas ou entidades que questionem, né? E eu tenho um amigo meu que é juiz, ele falou, poxa, Leandro, eu acho que eu não vou mais poder falar com você, porque você está questionando aí e eu posso ser punido só por ter uma relação com você, né? Isso é coisa de Coreia do Norte, isso é coisa de Alemanha Oriental, quando existia a Alemanha Oriental, isso é coisa de China, isso não é coisa de uma democracia. Esse é o grande irmão aí chegando. Que medo. É, e o pior é que não são apenas juízes, né? Porque você pode até usar os questionamentos. Bom, juízes fazem parte do sistema, né? Eles têm que dar o exemplo, coisa do gênero. Se bem que eu acho que dar o exemplo também você questionar com propriedade, né? Claro que sem ser aí sem ser extremista, sem ser leviano, mas o que a gente está vendo são mesmo pessoas comuns, cidadãos, né, que não estão ligados à política, que estão tendo aí os seus direitos básicos não respeitados. Você veja, né, esse inquérito das fake news, se fala que é inquérito das fake news, e daí é para investigar eventuais mentiras, né? O primeiro que mentira, em tese, não é crime, né? Mas enfim, vamos levar em consideração que o objetivo seja esse. Aí você vai ver lá no inquérito, e parte desse inquérito foi liberada semana passada, pelo próprio ministro, né, trechos desse inquérito. Pensa, mas onde é que estão as fake news aqui? Porque o que a gente vê ali, várias manifestações, é de crítica, né? Por exemplo, aquelas pessoas que foram indicadas como propagadoras de fake news, quais foram as fake news, entre aspas, que elas promoveram segundo os documentos ali? É dizer que o STF é uma vergonha e pediu o impeachment de um ministro. Mas isso não é fake news. Isso é uma opinião, né? Então, onde é que está exatamente as fake news? E o que me impressiona mais ainda é que a imprensa, de uma maneira geral, simplesmente repete. Não, ali estão sendo investigadas pessoas que produziram fake news. Tá, mas quais fake news essas pessoas produziram? Aí ninguém fala. Por quê? Porque não são fake news, são opiniões, são críticas a poderosos, né? Então, você está instituindo um regime de medo. O crime de opinião. Você instituiu o crime de opinião. Aí você tem um ministro, há pouco tempo atrás, falando o seguinte, não, temos que comemorar porque 80% dos ataques, entre aspas, ao Supremo cessaram, né? Diminuiu 80%. Bom, mas se você chama de crítica um ataque, está dizendo que diminuiu 80% porque você está impondo medo às pessoas, você está confessando que basicamente você criou um regime de exceção. Um regime onde quem falar mal pode receber a visita do Polícia Federal. E daí entra a espiral do silêncio, que é a base de qualquer ditadura. As pessoas passam a ter medo de criticar e aí o regime fica cada vez mais forte, com menos espaço para críticas, né? Todo regime ditatorial na história se ancorou numa espiral do silêncio. Eu que já vivia a outra ditadura, achei que tinha encerrado. Quer dizer, que nessa encarnação eu não viveria uma segunda. Mas, pelo visto, estamos numa segunda, né? E o que será que vai acontecer daqui para frente, né?
O que nos É, espera? eu acho que um problema que existe é que nós, de uma maneira geral, temos colocado muita expectativa em algum Deus ex machina, né? Alguma solução assim que venha para resolver de vez o problema e que venha garantir as nossas liberdades, às vezes colocando as expectativas num presidente, né? Ou em algum outro líder, ou em algum outro arranjo que resolva isso assim da noite para o dia. E isso não vai acontecer, porque quando a gente estuda a origem do problema, nós vamos ver que a ditadura que nós estamos vivenciando hoje, ela foi criada, ela foi fomentada ao longo de décadas. Né? A esquerda desenvolveu algo chamado processo gramsciano, né? Baseado aí nos trabalhos do Antônio Gramsci, aquele filósofo comunista italiano. Sim. A ideia dele era muito simples. Você tomar o poder na ponta do fuzil e impor um regime na ponta do fuzil é uma coisa que não funciona, não funcionou e gera o efeito contrário, né? Levando em consideração o que aconteceu lá na Rússia, Revolução Bolchevique. Nós temos que tomar o poder e manter o poder de uma forma diferente, de dentro para fora. Ou seja, nós vamos infiltrando nas instituições, escolas, universidades, executivo, judiciário, né, em todas as suas instâncias, e vamos criando o que ele chamava de hegemonia. Ou seja, moralmente, o correto não é aquilo que nós aprendemos como correto no que eles chamam de moral burguesa. Por exemplo, bandido tem que ser punido. Não, o bandido é uma vítima da sociedade. Então, qual é a moral revolucionária? Tudo que for a favor da revolução e dessa consolidação do poder a favor da agenda socialista está certo. E tudo que for contra está errado. Essa lógica e essa infiltração aconteceu ao longo de décadas. E é por isso que hoje eles têm a capacidade de manter um regime autoritário, porque eles estão controlando as peças do tabuleiro. Se nós quisermos fazer isso em algum momento, não de forma autoritária, mas sim para resguardar, para recuperar as instituições, vai demorar várias décadas também. Então não adianta nós colocarmos toda a nossa energia e todo o nosso foco numa eleição específica, né, ou num ato específico, que isso não vai funcionar. O que nós temos que nos concentrar é na construção ou na reconstrução do país aos poucos. Né? Ir lá na associação de pais e mestres, atuar nas escolas, atuar a nível do município, da Câmara dos Vereadores, da Prefeitura, da Associação de Bairro, e de dentro para fora, como a esquerda fez. Né? Então, não vai ser aí uma luta rápida e nem determinada por uma eleição ou por um ato específico. É algo de longo prazo. Mas a gente tem tempo para isso? Então... Porque você considerar... eles estão bem na frente, né? Em organização, tomada de poder, em as universidades, a imprensa. O que mais me preocupa, Leda, como dizem os bandidos, está tudo dominado, não? Está tudo dominado, está tudo dominado. Não está exatamente tudo porque a gente está falando aqui, né? Então, se tivesse 100% dominado, a gente não estaria mais nem aqui. Mas o que mais me assusta, mais me preocupa, é que esse processo ele não é só nacional, apesar do Brasil estar à frente do processo autoritário. É uma onda global autoritária que eu estou observando. E o que facilita essa onda global autoritária é a tecnologia. A tecnologia tem essas duas facetas, né? Ela permite que nós possamos estar aqui conversando e várias pessoas estão nos assistindo. Eu estou aqui nos Estados Unidos, você está no Brasil, né? E a gente está passando nossa mensagem. Mas se o Mark Zuckerberg quiser apertar um botão e nos tirar do ar, ele vai fazer isso agora. Então, hoje existem as ferramentas para produzir um controle a nível individual que não existiu no passado. Né? Imagina se o Stalin tivesse em mãos esse tipo de ferramenta. Né? Então, mais do que nunca, nós precisaríamos ter uma mentalidade libertária, até em termos de liberdades individuais, e o que está havendo é o contrário. Está havendo aí uma defesa, especialmente por parte da esquerda, da censura, da imposição de certas ideias, e isso está vindo de certas empresas que hoje têm muito poder. Essas empresas que controlam o fluxo de informações da internet, elas têm muito poder e elas estão alinhadas a essa agenda. Então, o desafio é grande, né? Mas, de uma certa forma, eu tenho um otimismo, porque, no final das contas,
aquelas regras naturais que regem a sociedade, elas acabam se impondo. O problema é que nesse processo há muito sofrimento, né? Demorou aí, sei lá, quase um século para um regime de medo, né, de terror, como o regime soviético cair. Mas, invariavelmente, ele caiu. Né? Não que o que substituiu foi tão melhor, mas não é tão ruim quanto aquele. Então, eu creio que quanto mais pessoas aí tiverem essa consciência e se juntarem à defesa desses valores, principalmente das liberdades individuais, mais difícil será para eles imporem essa agenda. Mas eles são também muito mais empenhados do que os conservadores, né? A direita briga muito, né? A direita briga com a direita a qualquer momento, eles são extraordinários, né? Qualquer coisa já é um motivo para arranjar uma confusão. Mas isso acaba sendo decorrente da própria filosofia da defesa da liberdade individual e da iniciativa individual, né? Porque naturalmente a esquerda tem uma mentalidade mais coletivista, então eles agem como um grupo, como um bloco. E uma das marcas do conservadorismo é defender a liberdade individual, defender a iniciativa individual. Então é mais difícil para a direita agir como um bloco naturalmente, porque você defende a individualidade. Além disso, de uma maneira geral, na direita, as pessoas estão buscando desenvolver algum empreendimento, né? Cada um tem o seu negócio, tem a sua profissão. E a esquerda já identifica no Estado um modo de sobrevivência, né? Eu vou ter um cargo em algum lugar, eu vou ter uma verba, né? Eu vou ter uma lei Rouanet. Então, isso também facilita, digamos assim, a união em defesa desse coletivo, né? Dessa teta coletiva. Então, por uma série de motivos, eu vejo uma dificuldade maior de união da direita. Mas, por outro lado, há uma facilidade, porque, como eu falei, a gente defende coisas naturais, né? O direito natural. O que é direito natural? O direito natural é você respeitar o seu pai, né? O seu avô, você buscar se educar e se esforçar para atingir um objetivo maior, você organizar a sociedade de uma forma que as pessoas que não cumpram certas regras sejam punidas, aquelas que cumpram essas regras sejam beneficiadas, respeitar a diferença entre as pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes, seria uma injustiça tratar todas as pessoas de forma igual. Então tudo isso é natural, é uma coisa que funciona desde que o mundo é mundo. Então isso acaba nos favorecendo, né? Mas obviamente que essa visão revolucionária de querer reestruturar, né, toda a sociedade que a esquerda tem acaba sendo bastante perigosa e acaba gerando muita dor até que se resolva, né, e se passe aí esse momento mais revolucionário. Que tipo de expectativa você tem em relação à eleição no Brasil? Agora já falta menos de um mês, né? Eu não sei o tempo exato, mas eu acho que agora as coisas vão começar a se definir. O que me preocupa é esse cenário assim de muita manipulação. A gente está vendo, sim, em 2018 a gente já viu a imprensa, né, adotando um lado, a gente está vendo a imprensa militando como nunca antes, mentindo, manipulando, e eu vejo assim uma diminuição da legitimidade daqueles que estão à frente do processo, né? Porque se a gente for parar para pensar que a maior autoridade eleitoral é um ministro que já deu várias declarações, não só declarações, mas fez atos criminalizando o movimento conservador, a direita como um todo, isso diminui, né, a percepção assim de equilíbrio, de justiça do próprio processo. E isso é ruim para a democracia, né, independente do resultado. Eu, particularmente, vejo um cenário favorável agora ao presidente, com a melhora da economia, com a lembrança que as pessoas estão tendo, né, de quem foi o Lula, o ex-presidiário. Você pode ver que no debate ele não conseguiu responder, né, quando o Bolsonaro foi com o dedo na ferida, falou, você foi um corrupto, você foi preso por isso, o Brasil foi tomado por esse esquema. Ele ficou desarmado, ele não conseguiu responder, né? Então, eu creio que com
o cenário ficando mais cristalizado, as pessoas tendo que perceber e tomar uma decisão, isso vai pesar bastante. Agora, o cenário de manipulação e o establishment inteiro, né, querendo a volta dele ao poder, é algo que me preocupa e que não tem outra definição, né? Deixa todo o processo em dúvida, porque se eles dizem, né, que supostas fake news podem manipular uma eleição, o fato da própria imprensa que deveria informar estar militando ao invés de informar já gera todo um cenário bastante enviesado, onde as pessoas não têm acesso às informações. Tem que buscar na internet, né? Aquela matéria do Estadão dizendo que os imóveis dos Bolsonaro foram comprados com... não é dinheiro vivo, como é que chama? Moeda corrente. Moeda corrente. Né? Isso é um negócio impressionante, né? Porque até você explicar, né? Porque não foi em euro, não foi em dólar, então é moeda corrente. Qual é a moeda corrente? O real. Mas é tão simples isso, né? E é tão difícil, é quase tão difícil de explicar quanto quando o dólar aumenta e as pessoas mais humildes dá uma disparada no dólar e as pessoas mais humildes falam assim: eu não vou viajar mesmo. Sim, mas você come pão, entendeu? Não é? A farinha vai aumentar. A gente compra farinha, a gente importa a farinha. Então, o seu pão vai aumentar, o seu macarrão vai aumentar. Né? Para você explicar para a pessoa por que o dólar importa se ele estiver disparado na vida dela, que é uma manicure, uma diarista, um encanador, enfim, pessoas que não irão necessariamente à Disney ou a Paris, porém vão comer pão. Então, é difícil e ao mesmo tempo parece simples, né? Mas não foi. Você vê que toda essa história dos 60 e tantos imóveis da família inteira, a família é enorme, né? Porque como é que você vai responder? Qual é o objetivo, né? A gente tem que ir para trás, assim, entender o objetivo. Eu estou colocando isso para você porque você é um homem do mercado financeiro, você mexe com isso, né? Sim, então, mas você pode explicar melhor isso, é uma chance. A militância de redação, né? O objetivo deles. Bom, não tem como negar toda a corrupção que aconteceu durante a era petista, né? Talvez a maior esquema de corrupção da história do mundo, não só brasileiro. Né? Então, qual é que é a forma que nós temos de neutralizar isso? Bom, não tem como explicar e defender o Lula nesse quesito. Então, a única coisa que a gente pode fazer é trazer o opositor para a lama, dizer, olha, ele também é. Né? Então, se cria uma narrativa para comparar as duas coisas. Primeiro foi a questão da rachadinha, agora veio a questão dos imóveis, que é um derivado da rachadinha. E aí você fala assim, nossa, não sei quantos imóveis, você falou até 100 imóveis ao longo de 30 anos para dezenas de pessoas. Se você for para pensar, isso não é muita coisa. Né? Porque você comprou... Hoje, Bolsonaro, você pensa em 4, 5. Mas são vários. Você não pensa no cunhado, no ex-marido, na ex-mulher, no não sei o quê, não é? Se eu não me engano, são 22 pessoas ao todo. Né? Então, você compra um imóvel, vende de imóvel, já são 2 transações imobiliárias. Né? Então, não é muito difícil você alcançar isso. Eu tenho investimentos imobiliários, né? Sou um pouco mais ativo, mas nos últimos 10 anos eu devo ter feito umas 30 operações imobiliárias. Né? E eu até fui dar uma olhada lá para tirar isso a limpo. Numa das escrituras que eu olhei, estava lá moeda corrente. E eu paguei numa transferência. Né? Por quê? Porque moeda corrente não é dinheiro vivo. E lá, na matéria, acho que não foi nem Estadão, foi o UOL, está estabelecido, ainda não foi corrigido, as agências de fact-checking não corrigiram, que moeda corrente significa dinheiro em espécie, dinheiro vivo. Está lá essa definição. Isso é errado, isso é uma mentira, isso é uma fake news. Isso é uma fake news. E apesar de já ter sido... Mas essa fake news as agências não viram. Não, hoje pela manhã, na Jovem Pan, com o Bolsonaro fazendo uma sabatina, uma das jornalistas falou isso. E ele perguntou, Amanda, acho que é o nome da jornalista, você está dizendo que moeda corrente é dinheiro vivo? Sim, moeda corrente é dinheiro vivo. Não, moeda corrente não é dinheiro vivo. Né? Então, o que acaba acontecendo é que você tem um duplo padrão. Um lado pode tudo, pode mentir, pode manipular, pode atacar, pode difamar, pode caluniar.
e o outro não pode nada. Né? E se eventualmente até falar uma verdade, está atacando. Eu vi hoje mais cedo uma jornalista daquela Abrage dizendo, olha a lista de jornalistas que o Luciano Hang está processando. Sim, mas você quer que ele fique quieto, né? Por exemplo, do primeiro para o segundo turno da eleição de 2018, tem uma matéria da Folha, da Patrícia Campos Melo, dizendo que empresários bolsonaristas pagaram uma rede de envio de mensagens falsas, de fake news para as pessoas. E nominou, inclusive, disse, olha, um desses empresários que pagou esse esquema foi o Luciano Hang. Só que ela não ofereceu nenhuma evidência disso, nenhuma prova. O máximo, assim, alguém dessa agência disse que era o Luciano Hang. Tá, mas não tem nenhuma prova. É uma acusação séria que você está fazendo alguém, né? Porque é um crime grave. Você está manipulando as eleições. E aí ele foi lá e processou ela. Eu acho que ele está na obrigação de processar ela se ele não tem culpa, porque senão o nome dele, né, fica na lama, fica sujo. Sim. Então, a Abrage considera isso um ataque à jornalista. Mas, peraí, não está sendo invertido? Ela não fez um ataque a ele? Inclusive, com um claro objetivo naquela matéria de influenciar as eleições, estava do primeiro para o segundo turno. Então, ela foi condenada na justiça. O juiz reconheceu que não havia qualquer evidência que isso tenha acontecido. Então, eu vejo direto, e isso acontece comigo. Eu recebi um tempo atrás um questionamento de uma dessas agências dizendo que eu havia feito uma mentira, falando sobre as eleições americanas, que houve manipulação. Né? E ainda me questionando, dizendo, olha, eu não reconheço vocês como o Tribunal da Verdade, né? E eu não cometi mentira alguma. Quem manipula, quem mente são vocês. E aí, dei essa resposta. E publiquei a pergunta e a resposta nas minhas redes. E aí, disseram que eu havia atacado o jornalista em questão. E aí, uma jornalista que era dona dessa agência disse que eu integrava uma rede de ataques a jornalista organizada, né, com outras pessoas, com mentiras e difamações. E, obviamente, que eu estou processando ela, porque ela me imputou um crime. Não fui eu que imputei um crime a ela, só dei minha opinião. Então, a todo momento, há uma inversão. Né? Eles atacam, aí você se defende, aí o atacante é você. E aí fica pior ainda se a jornalista é mulher, porque aí é misoginia. Né? Mas espera aí, não é os mesmos direitos, os mesmos... Tipo, se for para ser igual, né, se você vai vir aqui para o jogo político, a gente vai discutir, então você vai ser tratado independentemente do seu sexo, ou você quer um tratamento diferenciado. Né? Então eu vejo a todo momento essa manipulação para colocar quem é contra a agenda sempre como o errado, como que está cometendo um crime, e isso não teria maiores consequências não fosse esse estado de exceção que a gente está vivendo, porque é o que acontece. O jornalista faz uma matéria, indica certas pessoas como aquelas que estão colocando a democracia em risco, né, estão atacando a democracia e tudo mais, e aí vem lá uma batida da Polícia Federal, vem censura, vem bloqueio de contas, ou seja, é exatamente a figura aí de um informante nesses esquemas totalitários. Né? A imprensa passou a ser informante de um regime de repressão policial. Então é muito mais grave do que só difamar. Você acaba sendo alvo de perseguição policial por conta de uma matéria jornalística, como aconteceu com os empresários há pouco. Cujo crime foi diagnosticado ou imputado por um senador. Exatamente. Diretamente ao ministro do Supremo. Quer dizer, imputaram até o caminho da acusação. Não, e o pior é que 2 dias antes, numa live que nem essa nossa aqui, ele disse com todas as letras, não, como o PGR não está fazendo aquilo que eu acho que ele deveria fazer, eu assumi. O meu partido, eu assumi a função de procurador. Né? E o mais engraçado disso, Leda, é que tem um tweet dele... Nada, isso que é louco. Ele fala isso claramente, você ouve isso, vê isso, e não há ninguém que toma uma atitude, né? Tem um tweet dele de 2019, logo depois que esse inquérito foi aberto, os inquéritos lá das fake news, dizendo que o Supremo havia baixado o seu próprio AI-5 para desenvolver um regime de terror contra quem o critica. E ele foi no Senado
deu várias entrevistas dizendo que estava pedindo o impeachment de 2 ministros por conta disso. Ou seja, ele mesmo disse, numa entrevista à Jovem Pan, que não existe paralelo no mundo de um inquérito onde um juiz é ao mesmo tempo a vítima, aquele que abre a investigação, aquele que instrui a investigação, aquele que acusa e aquele que julga. Né? O Randolfo Rodrigues disse isso. Tem a gravação. Ele disse isso. Ele disse isso numa entrevista na Jovem Pan em abril de 2019. Posso mandar para você depois. E aí ele muda 180 graus. Agora ele defende o coincidência. Por quê? Porque ele percebeu que esse procedimento pode ser favorável a ele para quê? Para ele perseguir politicamente, né? Policialmente, os seus adversários políticos. Porque, para o nosso espectador aqui entender, o Brasil tem um sistema acusatório. O que é um sistema acusatório? Você tem o Ministério Público que investiga e que acusa, e você tem os juízes que julgam. Então, a partir da Constituição de 88, se mudou o sistema que era inquisitorial, ou seja, o juiz poderia também investigar, para um sistema que é mais parecido com o que se faz no resto do mundo. Você divide. Aí o Ministério Público vai lá, identifica que tem um problema, aciona a autoridade policial, ou a autoridade policial começa uma investigação. De qualquer forma, é o Ministério Público que deve fazer a denúncia, né, que deve pedir medidas como prisão, como bloqueio de contas e tudo mais. Nesse caso específico dos inquéritos, nós temos o juiz abrindo o inquérito com o agravante dele ser a vítima. Né? E o agravante dele está na Suprema Corte do país. Esses dias eu falei para o meu advogado americano sobre o que estava acontecendo no Brasil, ele simplesmente não entendia. Mas como assim a Suprema Corte está fazendo isso? Sim, a Suprema Corte. Não, mas não pode. Você deve estar enganado. Não, está acontecendo isso. Né? E aí, para completar, ao invés do próprio juiz definir, é um político que acusa, olha, esse meu adversário aí está fazendo um crime. Prende ele. Aí vai lá, o juiz tá bom. Nesse caso não chegou à prisão, mas é uma agressão, né? Você ter conta bancária bloqueada. Sim, você mas ter aí redes chegar o sociais carro da Polícia censuradas. Federal na sua casa às 6 da manhã, você ter conta bloqueada, essa coisa de estancar a fonte de renda do outro está sendo usado como uma arma. Isso com Alan, isso com Alan dos Santos, com várias pessoas. Mas, Leda, se você ler, vale a pena ler os documentos que foram abertos. Eu fiquei muito feliz porque foram abertos esses documentos agora. O juiz instrutor do gabinete lá do ministro Moraes fez um apanhado desses inquéritos e abriu várias coisas. Em 2020, você viu isso? No próprio site do Supremo, tá lá, gabinete do ministro tem lá os documentos. Eu também publiquei nas minhas redes. Então vou olhar nas redes. Eu mando para você com o maior prazer. Em 2020, nós tivemos dezenas de pessoas sofrendo busca e apreensão nas suas casas. Sabe qual é que foi a evidência? Duas coisas. Primeiro, teve depoimentos de 3 deputados. Alexandre Frota, Joyce Hasselmann e Nereu Crispim. Está lá, eles abriram esses depoimentos. Né? O que aconteceu naquela época? Naquela época havia uma briga dentro do PSL. O PSL rachou. Então, uma ala foi a favor do Bivar, que é o presidente agora do União Brasil, o partido resultante do PSL mais DEM, e o Bolsonaro. E o que aconteceu foi que esses deputados utilizaram a CPI das fake news e os inquéritos para atacar a ala bolsonarista. Quem está falando isso não sou eu. O Nereu Crispim, uma das testemunhas, em áudio, em conversa com o Oswaldo Eustáquio, que é uma das vítimas desse inquérito, ele falou: nós usamos esse inquérito para prender bolsonaristas. Ele disse isso. Tem um áudio dele falando isso. Né? E ele falou, e eu já fui lá no Supremo querendo dar meu testemunho. Não se sabe se esse testemunho existiu ou não, porque o inquérito todo é sigiloso, né? Se abriram algumas partes, mas esse áudio existe, essa entrevista com o Oswaldo Eustáquio existe, ele falando isso. Então, teve a prova, os testemunhos desses deputados falando no gabinete de ódio, e daí, o que instrumentalizou para comprovar que existiu o gabinete de ódio? Eles pegaram pessoas que se seguiam nas redes sociais. Tipo, eu sigo você, você me segue, então nós formamos uma quadrilha. Porque, olha só, naquele dia, nós escrevemos lá no Twitter que o STF era uma vergonha nacional. Isso foi um ataque organizado. Né? Sendo que as redes sociais funcionam assim. Tipo, eu tenho uma ideia, você concorda comigo, eu vou lá postar também. Né? Então, essa foi a prova para justificar a ida da Polícia Federal na casa dessas pessoas
busca e apreensão, né, e reunião, então, de material, difamação, foi na mídia nacional inteira, dizendo que essas pessoas eram criminosas, faziam parte de uma quadrilha, né, por causa disso. Nesse dia eu percebi, sem dúvida alguma, que acabou a democracia no Brasil, né, porque você se alvo de um processo, de uma investigação desse tipo, sendo que os advogados, as pessoas não têm acesso ao processo até hoje, já passou mais de 2 anos. Por conta disso, né, ao mesmo tempo que aqueles que saquearam o país, que roubaram bilhões, só foram todos soltos. Ou nós temos outros senadores, né, como um famoso aí, tem 17 processos, nunca vão para frente. Então você vê esse tratamento. E do outro lado, você vê pessoas que criticaram o Supremo, sofrendo busca e pressão na sua casa, por se seguir nas redes sociais e falar que o Supremo é uma vergonha. Acabou, né? Acabou a liberdade, acabou a democracia. Os signatários lá da cartinha pela democracia erraram o alvo. O alvo não é o presidente, não é o presidente Bolsonaro que está tomando esse tipo de atitude. São outras autoridades. Mas o tempo todo essas outras autoridades acusam o Bolsonaro de dar um golpe. Né? Ele está acusado de golpe desde janeiro de 2019, né? Ele vai dar um golpe, ele vai dar um golpe. Mas se você for ver... Alguns golpes já aconteceram, né? Porque quando você tira a liberdade de expressão, quando você criminaliza a liberdade de expressão, isso a Constituição não criminaliza. Mas se for ver todos os shows trials da... O deputado que não pode falar, como assim? Entendeu? É que se você for ver todos os shows trials, né? O deputado, o jeito dele de falar, não é isso. É o direito de falar, Constituição, não é o jeito. A Constituição é clara, né? Ele é inimputável por quaisquer palavras, sabe? Está lá no artigo, né? Não fomos nós que criamos o artigo. Mas o ponto é, em todos os show trials, todos os processos que foram usados para perseguir politicamente pessoas, há a imputação de risco ao sistema, né? Se você for ler os show trials lá do Stalin, qual é que era a acusação? Vocês querem derrubar o sistema comunista aqui do nosso partido. Então, você tem que justificar a perseguição política pela ameaça que existe ao sistema. Então, o que está acontecendo? Você pode ver a própria imprensa, as pessoas dão opiniões tipo assim, de fato, o Supremo assim está exagerando, mas é por um bom motivo, precisa defender o sistema, precisa defender a nossa democracia. Então, eles precisam ficar alimentando o fantasma ou de um golpe, ou de ataques, para justificar medidas que são inconstitucionais e aí tirar direitos básicos dessas pessoas. Amanhã é 7 de setembro. Os caminhões estão proibidos de entrar na Esplanada. A Esplanada ontem à noite ia ser fechada à meia-noite, foi fechada às 8. Não é? Surpreendeu todo mundo. Eu vi nas redes e vi na Jovem Pan também. Todo mundo perplexo. Olha, mas não ia fechar à meia-noite, mas fechou às 8. Mas isso deixa o povo na rua, evidencia isso, né? Então, ao mesmo tempo, é uma negativa de uma coisa que está sendo... Amanhã a grande imprensa vai chamar de quê? De manifestações antidemocráticas? Golpistas. Da independência. Mas a narrativa é essa. Como é que eu enxergo a situação do Brasil? Nós tivemos, a partir da Lava Jato, a partir daquelas marchas, né, de 2013, 2014, o reino, né, o sistema ficou desnudado. O nível de corrupção, de manipulação. O fato de hoje nós termos Lula como candidato e Alckmin como vice, desnuda o teatro das tesouras. Né, porque era o PT, PSDB, fazendo de conta que existia uma democracia onde não tinha outra escolha. Era o socialismo mais radical ou o socialismo mais democrático, mais light, mas era socialismo. Surgiu aí a percepção disso, e surgiu, através da Lava Jato, de uma série de outras coisas, a medida do quanto o sistema estava corrompido. E não tem como voltar atrás, não tem como desver isso. Então, a partir desse momento, tem dois caminhos. Ou se recria o Brasil, se refunda o Brasil, ou o sistema de sempre precisa adotar práticas autoritárias para se manter no poder. E, infelizmente, se adotou o segundo caminho. Então, a única forma
desse sistema ficar no poder é através do medo, através de retirar as nossas liberdades e quem falar alguma coisa, quem fizer oposição, está em risco. Né? E é isso que a gente está vendo. Então, você dizer que o 7 de setembro, que é a nossa data mais importante, é um ato golpista em si, né? Você está negando a própria existência do Brasil. Não existe mais o Brasil. Existe uma elite que opera em benefício próprio, escravizando o resto do país. E se você está descontente com isso, só lamento. Se você falar alguma coisa, a gente vai para cima de você. Essa é a mensagem que eu percebo pela postura desses sujeitos. E para mim o mais grave de tudo isso, o pessoal fala, você bate muito na imprensa. Mas a imprensa deveria ser a voz do povo. A imprensa é o quarto poder que deveria estar denunciando tudo isso. E o que a gente está vendo é a imprensa funcionando como porta-voz desse establishment para defender também os seus interesses. Né? Então a gente fica como válvula de escape aqui na internet. E é por isso que eles estão indo com tanta fome em cima da internet, né? Com tanto empenho. Porque se eles conseguem calar a internet, aí eles têm o controle sobre toda a narrativa. Eles não contavam com a... meio Chaves, né? Chaves do desenho, Chaves da TV mexicana. Eles não contavam com a minha astúcia. Eles não contavam com as redes, né? Eles desenharam tudo e as redes atrapalharam. Né? Exatamente. A gente teve Brexit, a gente teve Trump, depois a gente teve Bolsonaro. Tudo reflexo do quê? Da liberdade de opinião nas redes. Aí caiu a ficha. Poxa, a gente tem que reprimir. Porque se a gente deixar as redes livres, a gente vai perder o controle aqui das narrativas. E agora, o objetivo número 1 deles passou a ser criminalizar a oposição de direita e justificar a censura nas redes. Ou seja, a gente tem que tirar esse pessoal, né, de circulação e a gente tem que controlar o fluxo de informações. E isso não é só no Brasil, isso é global. Isso é mundial, né? Exatamente. A gente teve agora o Mark Zuckerberg, lá no Joe Rogan, que é o maior podcaster do mundo, o sujeito que sozinho tem a maior audiência do mundo hoje. 14 milhões de pessoas ouvem o Joe Rogan. Para você ver como a mídia tradicional está em completa crise, porque você tem um cara que tem mais audiência do que, sei lá, os 3 maiores jornais americanos juntos. E tentou ser cancelado, teve uma pressão, porque ele é mais libertário, né? Ele é mais de esquerda até, mas ele é mais libertário, ele fala o que ele pensa, ele critica, né? E aí o Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, foi lá dar uma entrevista ano passado. E dele questionou, mas peraí, vem aqui, por que o Facebook bloqueou, censurou aquela matéria lá do laptop do filho do Joe Biden, há 3 semanas da eleição? Poxa, ali escancara a corrupção da família Biden, né? A podridão da vida do cara, e dos esquemas lá com os chineses, com os ucranianos. O filho do Biden recebia $1 milhão por ano de uma empresa chamada Burisma, uma empresa ucraniana, para ser do conselho da empresa. Só que ele é um dependente de drogas. Como é que o sujeito vai ser executivo de uma empresa? Né? Sendo que o pai dele era a principal autoridade americana que definia onde iam os recursos americanos para a Ucrânia. É óbvio o esquema de corrupção. E não aí precisa nem desenhar, né? Já está desenhado. E aí isso surge, Twitter, Facebook, Instagram, todas as redes bloqueiam a matéria do New York Post. O New York Post é um jornal... Ele respondeu. Sabe, isso é o que é impressionante, o que ele respondeu. O FBI estava há algum tempo nos avisando que haveria desinformação russa. Então, nós achamos melhor retirar essa matéria de circulação, porque o FBI, né, estava alertando sobre desinformação russa. E, de fato, quando saiu essa matéria, teve a comunidade de inteligência, CIA, NSA, FBI, vários ex-diretores, assinando uma carta dizendo que aquela matéria tinha sinais de desinformação, de fake news, tudo produzido pelos russos. E hoje sabe que não. De fato, o laptop existe. De fato, uma investigação aberta que nunca foi a lugar nenhum. Então, veja, você tem o dono de uma das maiores redes do mundo, 1 bilhão de pessoas, confessando que uma agência governamental censurou uma matéria contra os interesses de
de uma facção política, né? Ou seja, as redes estão sendo utilizadas por essa facção política para controlar o poder. Não tem o que falar. Ele mesmo confessou, tá lá, né? Você pode botar lá, Joe Rogan, Mark Zuckerberg, tem até legenda em português, aí tem uns vídeos mostrando que o Mark Zuckerberg abriu o esquema. Ele está confessando isso. Falar em confessar, eu vi hoje, mas eu acho que você já tinha dado que tem uma candidata do PCC. Eu vi hoje uma matéria da Veja, foi interceptado uma das manifestações, né, o que eles chamam de salve lá na organização criminosa, sugerindo que os integrantes votassem numa deputada do PT, né? É da coluna Maquiavel da Veja. Mensagem do PCC orienta votos em deputada federal do PT. Mais uma evidência, mas a gente nem pode falar disso porque, segundo decisão do ministro, você não pode associar o PT ao PCC porque isso, a priori, já é fake news. É, fake news. Ou seja, eu não estou esperando a censura aí da Veja. Porque é a primeira vez que eu vejo isso numa matéria de imprensa, porque no Rio de Janeiro, nesse momento eu estou no Rio de Janeiro, mas eu estou morando 90% do tempo em São Paulo. E no Rio sempre se comentou, a boca pequena, claro, nunca publicado em lugar nenhum, que o fulano de tal é candidato porque ele é defendido pelos traficantes. Só pode votar... Não, o traficante mandou votar neste... Mas como o traficante é uma entidade, né? Porque quem é o traficante? É uma entidade. A entidade mandou votar nesse cara. E o cara foi eleito, realmente. Mas isso é um boato. Eu não tenho como provar, por isso não vou citar nomes nem nada, porque eu não tenho provas disso, né? Tem no Tropa de Elite 2. Era uma coisa que se falava, assim, sabe? Lembra no Tropa de Elite 2? Tem uma parte do filme que tem exatamente isso, né? O candidato indo lá. Essas organizações, elas estão criando exércitos, não só de candidatos, mas de advogados. Recentemente, a Polícia Federal fez uma operação, se não me engano, 70 advogados foram presos, ou alguns não foram presos, sofrendo só busca e apreensão. Por quê? Porque trabalham para o tráfico. É muito dinheiro que é gerado e eles têm infiltrações, né, no meio político. E estão surgindo várias evidências dessa ligação com o PT. Não é a última, né? Teve a delação do Marcos Valério, que saiu inclusive na Veja. Teve aquele áudio que o presidente postou e que agora a justiça mandou retirar da conta dele, da conversa cabulosa, né, com o PT. Teve um vereador em São Paulo que está sendo investigado, acusado aí de ser teste de ferro da organização criminosa numa empresa de transporte, né, que sofreu busca e apreensão. Enfim, a gente pode falar aqui de várias evidências, né? Mas, segundo o ministro lá, tudo isso é fake news, é sabidamente falso. Tem uma advogada que disse claramente que gosta de defender bandido e é assim que ela trabalha, é assim que ela gosta de trabalhar. Inclusive, essa advogada foi alvo da operação da PF da semana retrasada. Que apareceu tirando uma foto ao lado de quem? Pois é, de quem a gente sabe. Se a gente pensar bem, é muito louco, né, tudo isso. É muito inacreditável. Mas, Leda, as ligações... 10 anos atrás, será que a gente pensava que ia ser assim? Essas ligações são muito antigas. O Foro de São Paulo... Elas estão escancaradas agora, né? O Foro de São Paulo, que foi criado, melhor colocando, pelo Lula e pelo Fidel Castro, tinha, na sua ata de formação, a presença das FARC, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, cujo principal negócio é o tráfico de droga, né? E tem outros negócios como sequestro, como roubo, todo tipo de crime que você pode imaginar. Historicamente, a esquerda radical, a esquerda revolucionária sempre foi ligada ao crime. O Stalin era um ladrão de trem, né? Ele era o cara do partido desses esquemas. Tem um livro que eu li do ex-segurança do Fidel Castro, que acabou sendo preso pelo próprio Fidel, que confessa, né, uma negociação que ele ouviu do Fidel Castro com o tráfico colombiano.
onde a ilha funcionava como base do tráfico. E ele recebia, se não me engano, US$ 1 milhão por dia por isso. A Venezuela hoje basicamente é um narco-estado. É escancarada a ligação da cúpula do poder com o narcotráfico na Venezuela. E então, essas ligações desse pessoal do Foro de São Paulo com o narcotráfico são umbilicais. Quando isso ficou meio evidente, as Farc saíram do Foro de São Paulo oficialmente, mas extraoficialmente elas sempre continuaram. Quando teve o ataque do exército colombiano ao acampamento das Farc lá no Equador, que criou até um incidente diplomático, eles estavam fora do território colombiano, eles apreenderam o computador e as correspondências do Raul Reis, que era um dos comandantes das Farc. E o que foi descoberto ali? Conversas com integrantes da esquerda brasileira, inclusive uma ex-companheira lá, de um cara que era reconhecido no Brasil como o embaixador das Farc. Esse Raul Reis comunicando com esse suposto embaixador das Farc, e o embaixador contando que a sua esposa conseguiu um cargo no governo Dilma. Né? Tá lá, é só você procurar, tá na internet, procura Raul Reis, né? Padre Medina. Você vai achar todas as matérias. Então essa ligação, ela é óbvia, né? Ela é ululante, mas se você fala disso, você é acusado de fazer fake news. Tá complicado. Tá puxado, né? Como a gente diz na gíria, tá puxado. E essa história do PCC orientando votos na candidata da esquerda, vamos chamar assim, tá agora na Jovem Pan, no ar. E... Exatamente. Enfim, começa olha na internet. Público, né? Ficou público agora. Vamos ver, né? Quanto tempo até buscarem a retirada do ar dessa matéria ou de quem postar a matéria. Né? Não vai demorar muito. Né? O que será de nós? Vamos esperar. Amanhã vai ser um dia importante, né? É um dia muito importante. É um dia para ir para as ruas com as bandeiras verde e amarela e buscar, né? Dar mais um grito pela liberdade, pelas nossas liberdades, pelo nosso autogoverno, pela nossa independência e pela refundação do Brasil. Né? Meio simbólico, assim, 200 anos e a gente está passando por isso, de forma 100% pacífica, porque tudo, isso é importante para as pessoas saberem, tudo que a esquerda quer é alguma confusão. Porque o que eles querem é uma justificativa para aumentar a repressão. Né? Então, o que não pode acontecer, é preciso ter muito cuidado até com infiltrados, é qualquer ato que não seja pacífico, não seja ordeiro, como sempre foram as manifestações de direita. Né? Manifestação que tem quebra-quebra, que tem porradaria, é de esquerda. Foram milhões de pessoas nas ruas sem uma lixeira quebrada, essa que é a verdade. Mas eles estão buscando qualquer ato para justificar o aumento da repressão. Então, é isso que não pode acontecer. Então é preciso tomar muito cuidado com as provocações. Exatamente. Poxa, um ministro, um dia antes, 2 dias antes, vem lá com uma medida, rasgando todos os procedimentos, uma matéria que foi pedido vista, vim com uma liminar para bloquear o decreto lá sobre as armas. É óbvio que isso é uma... isso é uma provocação. Né? Eles estão puxando a corda, eles querem uma reação. Da mesma maneira aqui que eles utilizaram nos Estados Unidos o 6 de janeiro para quê? Para criminalizar o movimento, para perseguir as pessoas. Então, eles falam que estão preocupados com o 6 de janeiro brasileiro, né, com algum tipo de invasão, prédio público, ou qualquer coisa do gênero, mas é o que eles mais querem. E esse é o problema. Então, nós temos que ter muito cuidado e manter a ordem, manter a paz de toda a manifestação. É verdade. É decisivo, né? É uma atitude decisiva. Leandro, adorei conversar com você. Espero repetir essa conversa em outros momentos, se você topar. O prazer foi meu, também gostei muito. Com você a conversa sempre flui, acho que você tem esse talento aí, né, de dar essa fluidez na conversa, então gostei muito, eu agradeço o convite. Agradeço a você, seu tempo, sua paciência e até a próxima. Até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau.
Um abração, tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre, aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.